Vamos começar. Boa tarde a todos. Boa tarde, Maria. Tudo bem? Oi, boa tarde, tudo bom? Hoje nós vamos estar apresentando para vocês, pessoal, o Maranhão, junto com a Taguator e a Maria Dias. E, Maria, pode começar. Boa apresentação. Obrigada. Boa tarde, então, todo mundo que chegou por aqui. Eu sou a Maria, eu sou comercial da Taguator Turismo e nós fazemos o receptivo da personal lá no estado do Maranhão. Eu vou começar a apresentação com um vídeo que ele vai explicar sobre o estado e depois a gente segue para a apresentação com os maiores detalhes. Tá. O Maranhão é um dos principais encantos do Brasil. Tem história para contar, tem magia, beleza e alegria. O Maranhão tem gente que tece, que borda, que prepara a terra, que pesca. O Maranhão é um estado de alegria. Vasta área localizada entre o norte e o nordeste do Brasil, o Maranhão é bonito por natureza. Em cada pedaço de chão, o estado avança, realizando mudanças e gerando oportunidades para todos. Praias extensas e um acervo arquitetônico de origem portuguesa, reconhecido como Patrimônio da Humanidade pela Unesco, fazem o colorido da capital, São Luís. Tradição e modernidade convivem em harmonia numa cidade acolhedora, rodeada de mar e brisa. Aqui, os caminhos estão prontos. São Luís é o ponto de partida para outras descobertas pelo Maranhão. Na extensa faixa do litoral, o meio ambiente pulsa, com ricos biomas e áreas de preservação natural. O Maranhão é o Brasil colonial, esculpido nas ruínas seculares de Alcântara. É o imenso e delicioso deserto dos Lençóis Maranhenses. Com suas lagoas formadas pelas águas cristalinas das chuvas. São rios, praias, animais silvestres e paisagens paradisíacas do Delta das Américas. Um dos mais belos recortes naturais do mundo. O Maranhão é também cerrado. São cachoeiras, grandes lagoas naturais, corredeiras e aventura na Chapada das Mesas. É o grande Brasil em um só lugar. L'un des plus beaux endroits du monde. Uno de los lugares más bellos del mundo. Die Wüste Brasiliens ist definitiv einer der schönsten Plätze der Welt. Não importa a língua, não importa o sotaque. No Maranhão, todos são bem-vindos. Venha conhecer os encantos do Maranhão. Bom, voltei. Então, depois desse vídeo mostrando o nosso estado de modo geral, né? Nosso estado ele tem atrativos desde o norte, onde é a região de São Luís e Lençóis Maranhenses, e também no sul do estado, onde tem a região da Chapada das Mesas, que é um local de cachoeiras, trilhas, é um destino completamente diferente. Todos conseguem ver minha tela? Tá ok? Só deixa eu abrir aqui. Pronto. Pronto, então nós somos a Taguator Turismo, nosso destino principal e principal atrativo do estado é o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, que se inicia por São Luís. Então, quem somos, né? A Taguatur, ela é um grupo de empresas que foi fundado em Goiás, então nós já temos mais de 50 anos de mercado, iniciando com as atividades na área de transporte urbano, e aí nós fomos para o estado do Maranhão, onde expandimos para o turismo, para a venda de veículos, né, como a concessionária da Fiat, e também o meio de hospedagem, que é o nosso hostel, que é o bebê, que tem 3 anos de fundação, que é o Tanã Hostel. A Taguator também faz parte da Brasil Total Receptivos, que é uma associação de empresas de receptivo que atua em todo o país, né? Então, nos principais atrativos turísticos do Brasil, nós temos um associado, e a Taguatur é a responsável pelo estado do Maranhão. Bom, começando pelo nosso destino, né? São Luís é uma ilha que fica localizada no Nordeste brasileiro, no estado do Maranhão, e nós somos também a capital do estado.
O estado do Maranhão, ele é basicamente dividido em polos, sendo o polo São Luís, né, que contempla a ilha de São Luís, a Raposa e São José de Ribamar, que são municípios que estão na ilha, e Alcântara, que é uma cidade que já fica de volta ao continente, mas que a visita é feita através de uma travessia em barco a partir de São Luís, por isso consideramos como o polo São Luís. O polo Lençóis Maranhenses, que contempla as 3 cidades que são as principais formas de entrar no Parque dos Lençóis Maranhenses, que seria Alcântara, Barreirinhas, Atins e Santo Amaro. O polo Chapada das Mesas, que fica no sul do estado, então a entrada para a visita ao Parque Nacional da Chapada das Mesas é feito por Imperatriz, pelo aeroporto de Imperatriz e não por São Luís, e a partir de Imperatriz, a visita ao parque é feito por Carolina. Então, o passageiro ele vai se hospedar em Carolina para visitar a Chapada das Mesas. E a Rota das Emoções, que também é um produto maranhense, né? É um produto que se inicia nos Lençóis Maranhenses, atravessa pelo Delta do Parnaíba e chega até Jericoacoara, um roteiro integrado de 3 estados. Começando pelo Polo São Luís, né? Nós temos a capital, São Luís, São José de Ribamar, a Raposa, que são 2 balneários, né? Vila de pescadores que ficam na ilha, e Alcântara já na parte do continente. Uma curiosidade sobre a nossa cidade, São Luís, ela foi a única cidade brasileira fundada por franceses, lá no século XVII. Posteriormente, ela foi invadida pelos holandeses e colonizada finalmente pelos portugueses. Então, nós temos uma herança europeia muito forte para quem visita a nossa cidade. O nosso centro histórico ele tem mais de 3.000 casarões tombados como patrimônio da humanidade pela Unesco desde 97. E todos esses casarões, eles são feitos de azulejaria portuguesa, né, que foi trazido de Portugal. E as ruas do centro histórico, elas são calçadas com pedra de cantaria, que foi uma pedra também trazida de Portugal para fazer contrapeso nos navios que vinham de Portugal, né. Dizem que eles traziam as pedras para poder voltar para Portugal com riquezas, com ouro, com madeira, né, com madeira que tem um certo valor aqui do Brasil, e aí para não ter diferença de peso, eles mandavam o navio para cá com pedras. Então, os nossos serviços disponíveis em São Luís, né, no Polo São Luís, são City Tour, que é para conhecer a cidade, né, passamos pelas praias de São Luís, visitamos o centro histórico, os museus que tem no centro histórico também, os casarões coloniais, e finalizamos com o almoço. O Tour by Night, que ele é principalmente utilizado durante os festejos juninos, né, que se iniciariam agora no mês de junho, mas esse ano, infelizmente, nós não vamos ter São João em São Luís. Nosso São João ele é muito forte pelo Bumba Meu Boi, nós não temos forró, né, como grande parte do Nordeste, então a nossa manifestação cultural durante o São João é o Bumba Meu Boi. E aí o by night seria a visita aos arraiais de Bumba Meu Boi. A gente busca o passageiro nos hotéis e no final da noite, após assistir às apresentações de Bumba Meu Boi, nós retornamos para o hotel com os passageiros. É um passeio que vai se iniciar por volta das 18 horas. Aí lá nos arraiais tem a possibilidade de ver a apresentação, de jantar a gastronomia típica local, de conhecer o nosso artesanato. Então, para quem visita São Luís nesse período, é muito interessante visitar os arraiais de São João. O Anoitecer Gastronômico, que é um roteiro que ele começa com o pôr do sol no Palácio dos Leões, visualizando Alcântara, né, a partir de São Luís. E aí vai fazer uma caminhada pelo centro histórico, passando pelo Museu da Gastronomia, passando por uma cachaçaria típica de cachaça artesanal da ilha e finaliza num restaurante de comida típica maranhense. O Parque Botânico da Vale é um local de reserva, né, de reserva ambiental, onde são feitas trilhas sensoriais para conhecer a fauna e a flora local. Também é uma opção para quem tem alguns dias extras em São Luís. O São José de Ribamar com Raposa é um passeio náutico. O passageiro ele vai até São José de Ribamar em veículo e de lá ele vai embarcar em embarcações típicas da região, né, que são utilizadas pelos pescadores para trabalhar. Então, ele vai ter a possibilidade de embarcar nessa embarcação típica e visitar a região de São José de Ribamar e da Raposa, né? São 2 regiões ali de praia também, né? Nós somos uma ilha. E na Raposa tem uma curiosidade
que o passageiro ele pode experimentar uma degustação do que são os lençóis maranhenses, né? Que é o que a gente chama de fronhas maranhenses. Então, tem os grandes lençóis maranhenses, e na ilha de São Luís tem a possibilidade de experimentar em menor escala, uma escala bem menor do que nos lençóis maranhenses, as fronhas maranhenses, também em formação de dunas e lagoas. O Náutico com trilha, na ilha de Taputiwa, que é um roteiro de trilhas em meio aos manguezais. A gente vai com a comunidade local aprender a fazer a cata de pequenos mariscos. Então, é uma atividade de convívio com a comunidade, um turismo de base comunitária. E Alcântara. Alcântara é uma cidade colonial, né? Ela receberia a visita de Dom Pedro quando ele esteve no Brasil. E aí eles começaram a se preparar, construindo grandes casarões para hospedar Dom Pedro e a corte. Só que de última hora, Dom Pedro resolveu que não iria mais. Então, os casarões ficaram, muitos deles, em ruínas inacabados. Inclusive, a Igreja Matriz de Alcântara, que é um cartão postal da cidade, e está em ruínas. Então, Alcântara tem essa história. Então, tem os museus, né, da época que retratam. E também Alcântara tem uma comunidade quilombola, que é muito forte na região. Eles produzem artesanato, eles têm as manifestações culturais também. Então, Alcântara é um passeio de conhecimento, é um passeio cultural que vale a pena fazer para quem estiver em São Luís. Então, aqui algumas fotos do nosso City Tour, começando pelas praias de São Luís, passamos pelo nosso Teatro Municipal e as ruas do Centro Histórico, onde é feita a caminhada. No Centro Histórico não entra carro, então é tudo feito em caminhadas a pé. O nosso São João, que é o Bumba Meu Boi, nosso principal personagem é o boi. Os vaqueiros, que são outros personagens principais também, junto com o boi, que montam todo esse grande teatro. E o nosso centro histórico ele fica preparado, cheio de bandeirinhas, todo decorado para receber as pessoas que vão visitar o São João. Eu estou vendo aqui algumas perguntas. Sim, no centro histórico tem restaurantes e lojas de artesanato. Então, muitas pessoas vão... No final do City Tour, eles podem almoçar ali mesmo no centro histórico. Comida típica, peixe, camarão. Tem o Mercado das Tulhas também, onde o passageiro ele pode comprar os ingredientes típicos da gastronomia maranhense. E também artesanato local, muito forte no nosso artesanato é a fibra do buriti. Então são feitos bolsas, são feitos acessórios, todos da fibra do buriti. Aqui o anoitecer gastronômico, que é um passeio delicioso, que se inicia pela história da gastronomia maranhense. Nós temos a influência muito forte europeia, nós temos a influência também indígena, muito grande, e a influência do negro, que trouxe da África as suas características de alimentação, e aí tudo isso é integrado na refeição do maranhense. É o camarão, os frutos do mar, peixe, o caranguejo também. E além disso, para quem não gosta de frutos do mar, também é possível comer a carne de sol. Então não é só peixe e frutos do mar. Existe a possibilidade da carne de sol, que também é um prato típico nosso local. E o Guaraná Jesus, que é o nosso refrigerante, que não se vende em outro estado, a não ser no Maranhão. Ele é proibido de vender fora do Maranhão. Aqui algumas fotos de Alcântara. Alcântara é uma cidade, como eu disse, colonial. Ela tem grandes casarões também. E essa sensação de volta ao passado. Nessa imagem aqui, a última imagem, é possível ver o Pelourinho de Alcântara. Ele é o único Pelourinho do Brasil que ainda é o original. Então, esse Pelourinho é o verdadeiro Pelourinho, que ainda está lá em Alcântara e conta essa história da cidade. Bom, saindo de São Luís, indo até o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, né? São Luís, eu costumo dizer que também é um destino turístico, né? As pessoas costumam pensar em São Luís como um portão de entrada para visitar os Lençóis Maranhenses, e não é. São Luís é um destino, São Luís tem inúmeras atividades, como eu disse, então vale a pena pelo menos colocar 1 ou 2 noites para o seu passageiro visitar São Luís também. Estou vendo algumas perguntas. No centro histórico não são todas as casas que ficam abertas. As casas, no centro histórico de São Luís nós temos cerca de 3.000 casarões tombados como patrimônio da humanidade. Então
Nem todos são casas abertas, até porque são propriedades privadas. Os que são abertos, que pode ser feita a visita, são os museus que tem no centro histórico, que funcionam como um retrato da história, e os prédios de órgãos públicos que também estão no centro histórico. Algumas casas, então, podem ser visitadas por dentro. O Museu da Gastronomia é um casarão tombado também, então, durante a visita ao museu é possível conhecer, né, a estrutura do casarão. E alguns restaurantes também que ficam ali no centro histórico, eles são em casarões, então não são todos que podem ser visitados, mas existe a possibilidade de visitar. O tempo mínimo para fazer o passeio em Alcântara é um dia. O passeio para Alcântara, ele sai pela manhã, por volta das 7 horas da manhã. A gente confirma com um dia de antecedência o horário exato por conta da tábua de maré. Depende do horário da maré para poder fazer a travessia para Alcântara. E aí é um passeio de dia inteiro, retornando para São Luís por volta das 16 horas. Né? O horário também da travessia de volta é feito de acordo com a tábua de maré. São Luís, a gente tem ali uma tábua de maré que varia muito, são 4 tábuas durante o dia, né? De maré seca e maré cheia. Então, a gente depende disso. Sim, tem mais uma pergunta aqui. Chegando por São Luís para ir às Lagoas, é obrigatório pernoite para poder pegar o transfer? Sim, porque eu vou explicar mais à frente que a gente recomenda uma noite em São Luís na chegada antes de ir aos Lençóis. Mas, como eu disse, sempre ofereça uma noite a mais, uma noite extra em São Luís para poder também visitar a nossa capital. A ida para Alcântara é em barco, é feita a travessia em barco a partir do Porto de São Luís, o Porto da Praia Grande, que fica no centro histórico. Bom, indo até o Polo Lençóis Maranhenses, são as 3 principais cidades, as 3 cidades onde é possível iniciar passeios para visitar o parque, que é Barreirinhas, Atins e Santo Amaro. Barreirinhas fica a 265 quilômetros aproximadamente de São Luís e é o principal portão, é a nossa base, o nosso apoio é em Barreirinhas. Então, todos os nossos passageiros, eles vão de São Luís até Barreirinhas, são cerca de 4 horas de viagem. Nós fazemos uma parada no meio do caminho, que é para poder reforçar o café, para poder ir ao banheiro. E aí seguimos para Barreirinhas, saindo no regular às 7 horas da manhã de São Luís, chegando em Barreirinhas por volta das 11 horas. Então, Barreirinhas, né, a gente costuma dizer que tudo começa por aqui porque é o principal portão de entrada. Eu digo isso porque Barreirinhas tem a estrutura de cidade, né, tem bons hotéis, facilidade de restaurantes, tem mercado para quem não quiser ficar dependendo de restaurante. Tem também, todos os passeios saem de Barreirinhas, os principais passeios que nós oferecemos, eles saem de Barreirinhas, então é preciso que o passageiro esteja em Barreirinhas. Tem bancos, farmácias, atendimento médico. Então, Barreirinhas realmente é uma cidade próxima ao Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. A partir de Barreirinhas, os nossos serviços são 4x4 aos Grandes Lençóis, que é feito naquela jardineira, né, o veículo aberto, 4x4 ao Canto do Atins, também é o mesmo veículo. A flutuação pelo rio Formigas, é feito boia cross, né, então ele não tem aquelas corredeiras de água. Ele vai ser uma atividade de relax mesmo, sentar na boia e aproveitar a descida do rio, confraternizando com a família. Muitas pessoas levam drinks para poder fazer um brinde ali e aproveitar a natureza. Casa de Farinha e o artesanato de Marcelino são 2 atrativos, 2 visitas que fazemos a comunidades, então é também um turismo de base comunitária. Na Casa de Farinha, nós vamos até uma comunidade que produz a farinha da mandioca, e aí lá dá para ver todo o processo de produção da farinha de mandioca. E também artesanato de Marcelino, que é onde tem a comunidade das mulheres de fibra. Então, elas produzem o artesanato da fibra do buriti, que é muito comum de ver em São Luís. E esse artesanato, ele é muito forte em Barreirinhas, né? Porque lá nós temos uma infinidade de plantações de buriti, que é uma árvore, uma palmeira local, e da folha do buriti elas tiram a fibra para a produção do artesanato. O Delta das Américas, pelo lado maranhense, né? O Delta das Américas ou Delta do Parnaíba, ele tem esses 2 nomes, mas nós costumamos chamar de Delta do Parnaíba. 70% do Delta fica no estado do Maranhão. Então, a gente consegue fazer essa visita a partir de Barreirinhas um dia e volta.
vai até Tutóia, que é a cidade onde se inicia o delta, e faz a travessia pelas ilhas do delta, ali em lancha voadeira, e retorna no final do dia para Barreirinhas. Então não tem a necessidade de se hospedar lá em Tutóia, pode retornar a Barreirinhas. Lancha voadeira pelo Rio Preguiças, é o circuito Caburé, que vai sair em lancha do tipo voadeira de Barreirinhas, passar pelo Rio Preguiças, pelas comunidades de Vassouras, Mandacaru e finalizar em Caburé. Caburé é um braço de areia entre o rio e o mar, então ali o passageiro vai parar para almoçar em Caburé, e lá ele tem a possibilidade de tomar banho de rio ou tomar banho de mar. Ele fica a critério ali qual tipo de banho que o passageiro quer. Tem um tempinho livre para banho também, e por volta das 3 horas da tarde retorna para Barreirinhas. O quadriciclo, que é o circuito Caburé, também é feito basicamente o mesmo circuito da lancha, só que por terra. É feito por dentro do Parque dos Pequenos Lençóis Maranhenses. Então, o passageiro vai embarcar em quadriciclo já em Barreirinhas, vai fazer todo esse percurso de dunas e lagoas por dentro do parque, finalizar em Caburé, onde ele vai almoçar, onde ele vai tomar banho também, e retornar em quadriciclo também para Barreirinhas. Então, é um passeio que sai às 8 da manhã e o retorno é previsto para entre 18 e 19 horas. É o dia inteiro, mas também é um passeio muito legal, que o passageiro ele tem a possibilidade de pilotar um quadriciclo, de subir e descer as dunas em quadriciclo, é muito legal. E o Tour de Santo Amaro. Santo Amaro é um dos outros portões de entrada para o Parque dos Lençóis Maranhenses. É onde as pessoas costumam dizer que tem as lagoas mais bonitas, de águas mais cristalinas e as maiores dunas. Então, a ida a Santo Amaro também vale bastante a pena. Santo Amaro é uma vila muito simples, então quem fica hospedado em Santo Amaro tem certa dificuldade de encontrar restaurante, de encontrar possibilidades de se fazer na cidade. É realmente ficar dentro do hotel e descansar para no outro dia sair fazer a visita às lagoas. Mas, em compensação, está ali muito próximo das lagoas. É a cidade que tem o acesso mais fácil ao parque. E para quem não quer ficar hospedado ali no meio do nada, praticamente, a gente pode fazer o bate e volta a partir de Barreirinhas. Deixa eu ver algumas perguntas por aqui. Sim, esse passeio ele é indicado para melhor idade, inclusive nós recebemos muitos grupos de melhor idade que vão para os Lençóis Maranhenses e não tem dificuldade nenhuma de fazer todos os roteiros, todos os passeios. Crianças também, famílias, super apropriado para todos os públicos. O ideal para conhecer os Lençóis Maranhenses, a gente costuma falar de no mínimo 2 noites em Barreirinhas para poder fazer pelo menos 3 passeios, né? Que seria os básicos, o 4x4 aos Grandes Lençóis, o Canto do Atins e o de lancha. Esses são os 3 básicos para poder falar que sim, realmente eu conheci o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Quanto à melhor época de visitação, a visita ao parque, quando tem as lagoas mais cheias, o volume de água mais alto, geralmente vai de maio a setembro. Porém, nós temos tido volume de chuva muito grande durante o início do ano, que é o nosso período de chuva. As chuvas elas vão de dezembro até março e elas têm se estendido. Então, por isso, nós temos volume de água suficiente para mergulhar à vontade nos lençóis o ano inteiro. Eu tive lá em janeiro do ano passado, que seria um período de seca, e a gente tinha lagoa com 3 metros de profundidade. Então, nenhum passeio fica impedido durante o ano, até porque no período de seca, mesmo que algumas lagoas sequem, existem lagoas que são perenes. Então, durante todo o ano, é possível tomar banho de lagoa nos Lençóis Maranhenses. O que acontece é que a água diminui o volume, né? Mas mesmo assim é possível tomar banho de lagoa. E quantos dias de hospedagem são necessários? Como eu falei, 2 noites pelo menos em Barreirinhas para poder visitar o parque. Outra opção que nós temos, que tem tido bastante procura também, é o trekking pelo parque, né? O trekking ele vai ser uma caminhada bem intensa dentro do parque, caminhada pelas dunas, parada para tomar banho nas lagoas, e quem opta por fazer o trekking completo pode dormir dentro das comunidades que vivem ali no meio do Parque dos Lençóis Maranhenses. Então, é um contato com a comunidade que vive ali, né? É um modo de vida completamente diferente de todo mundo.
eles vivem dentro, realmente dentro, eu vou mostrar o mapa depois, eles estão dentro do parque. O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, ele tem a dimensão da cidade de São Paulo. Então, é um parque bem grande, né? Um deserto bem grande. E existem comunidades, 2 comunidades que ficam dentro do parque e vivem da pesca. Então, quem faz o trekking tem acesso a essas comunidades que não são visitadas em outro produto, é somente pelo trekking. Então, aqui é o mapa do trekking, né? As comunidades que eu falei, Queimada dos Britos e Baixa Grande. Essas comunidades que vivem ali dentro do Parque dos Lençóis Maranhenses. Então, esses são os caminhos feitos pelo trekking, né? Tem a possibilidade de trekking de um dia, eu vou chegar lá, ou então um trekking completo, saindo de Atins, indo até Santo Amaro. Então, as opções são de um dia, que é uma caminhada mais leve, né? São 11 quilômetros, porém são 11 quilômetros em areia, então é uma caminhada bem intensa de 10 horas, indo da Lagoa Bonita até Atins, da Lagoa Azul até Atins, ou então da Lagoa Azul até a Lagoa Bonita. Então, tem um percurso de 10 horas e um percurso de 12 horas, que é um pouquinho mais intenso, mas que é de um dia só. 2 dias de caminhada, que sai de Atins e vai para Barreirinhas, ou de Barreirinhas até Atins. São 11 horas de caminhada total, com pernoite nessas comunidades dentro do parque. Não é um acampamento, né? A pessoa ela vai se hospedar numa casa dessas pessoas que moram ali, vai dormir em rede, vai tomar um café da manhã com eles, com a comunidade ali bem simples, da forma como eles vivem. Ou então um trekking completo, que são 3 dias de Barreirinhas até Santo Amaro, ou então de Atins até Santo Amaro, chega a ter 22 horas de caminhada total. Então são 2 noites dentro do parque que o passageiro vai dormir ali nessas comunidades, dormir em rede, tomar banho do jeito que eles tomam banho. É um passeio bem legal. Para quem tem um preparo físico, né, já tem um condicionamento para poder caminhar na areia, não tem sombra, né, não tem como descansar um pouquinho na sombra, isso não existe nessa caminhada, a única sombra vai ser à noite. Mas para quem tem essa disposição, é muito interessante. Quem faz sempre volta falando que se transformou, né? Mudou a perspectiva de visão de mundo, talvez. Então, Atins, que é um vilarejo que fica no início do parque, já está ali bem próximo à praia. As dunas também estão bem próximas do vilarejo de Atins. E Atins é conhecido pela prática do kitesurf e também pelas pousadas de charme que tem ali na beira da praia. Então, os passeios disponíveis a partir de Atins, lembrando que Atins fica a 1 hora de lancha de Barreirinhas, então quem está hospedado em Barreirinhas não tem como fazer os passeios que saem de Atins ou vice-versa, né? Quem está em Atins só tem a possibilidade de fazer os passeios que saem de Atins mesmo, que é o 4x4 ao Canto do Atins, a Revoada dos Guarás, o pôr do sol a cavalo e o nascer do sol a cavalo, que são 2 atividades que o passageiro ele vai sair de Atins a cavalo junto com o guia, né? Então, nesse caso, não tem nenhum veículo que leve até as lagoas e as dunas, ele vai a cavalo. Ou então a visita às lagoas Tropical, Capivara ou 7 Mulheres, também a cavalo. Tem a possibilidade de ver o nascer do sol, o pôr do sol, ou então só passear durante o dia a cavalo até as dunas e lagoas de Atins. Atins é muito conhecido pelo kitesurf, né, como eu falei, então para quem gosta do esporte tem a possibilidade de alugar o equipamento ou então de fazer aulas de kitesurf ali na praia do Atins. Santo Amaro, que é um outro vilarejo também ali de acesso ao parque, né, só que Santo Amaro está grudado na entrada do parque. Tem as maiores dunas e lagoas. Tem o Rio Alegre, que é um rio que alimenta as lagoas dos Lençóis Maranhenses. Então, as lagoas que são perenes, elas estão na região de Santo Amaro, que é a visitação que nós fazemos a partir de Barreirinhas no período de seca. Então, nessa região de Santo Amaro, as lagoas vão estar sempre cheias, porque elas são alimentadas pelo Rio Alegre. Então, a possibilidade de passeios é o 4x4 até alguma das lagoas mais conhecidas da região de Santo Amaro, que é da Betânia, da Andorinha e da Gaivota. Elas têm águas assim num tom de verde esmeralda cristalino, areia bem branquinha, então não tem erro. Ir para Santo Amaro, oferecer Santo Amaro
o cenário vai ser belíssimo, apesar de ser um local tão reservado, né? Digamos assim. As lagoas são muito fundas? Sim, existem lagoas que chegam a 4 ou 5 metros de profundidade durante o período das cheias. Porém, nós usamos o nome da lagoa como uma referência, né? De qual região do parque nós estamos. Mas até se chegar nessa lagoa, por exemplo, no circuito da Lagoa Azul, até chegar na Lagoa Azul, existem várias outras, dezenas de outras lagoas antes. Então, às vezes, o passageiro ele não quer caminhar nas dunas até a Lagoa Azul. Ele pode ficar com um guia ali mais próximo, né, sem andar muito, tomando banho numa lagoa ali mais no início do parque. Ou então ele pode também com um guia caminhar até a Lagoa Azul, buscar as maiores dunas, né? Porque quanto mais para dentro do parque, mais profundas as lagoas e maiores as dunas, né? Quem está aqui mais na entradinha do parque, as lagoas são mais rasas, tem algumas que só dá até a altura da canela. Também a beirada da lagoa, ela é rasa, porque é uma formação de duna, né? Então, mais para o centro da lagoa vai ser bem mais fundo do que na beirada, né? Como se fosse uma piscina que vai aumentando a profundidade. E aí, saindo dos Lençóis Maranhenses, outro produto que nós temos é a Rota das Emoções. A Rota das Emoções é um roteiro integrado, começando pelos Lençóis Maranhenses, indo até o Delta do Parnaíba e finalizando em Jericoacoara. Então, é um roteiro que a gente chama de tripla dose de emoção, né? Visitar essas áreas de preservação, ela é principalmente para as pessoas que buscam o ecoturismo, turismo de aventura e os esportes ao ar livre. Durante o trajeto da Rota das Emoções, existem as praias que são paraísos de kitesurf. Então, para quem gosta do esporte ou para quem tem curiosidade e quer aprender, durante o percurso é possível visitar as praias que são paraísos de kitesurf, onde os kitesurfistas se reúnem, principalmente durante os meses de setembro e outubro, agosto, setembro e outubro, que é quando os ventos são mais fortes. Então, fica mais propício à prática do esporte. Esse é o mapa da Rota das Emoções, né? Começando por São Luís, entrando pelo aeroporto de São Luís, passando por Barreirinhas, entrada do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, então visita o parque, vai até a região do Delta das Américas aqui, Tutóia é a cidade limite maranhense, ou então Araioses, mas nós costumamos trabalhar com Tutóia. Então, a partir de Tutóia é feito embarque em uma lancha voadeira, e aí é feita a travessia pelo Delta aqui até a cidade de Parnaíba. Então, esse trecho entre o Delta do Parnaíba é feito em lancha voadeira. E aí, de Parnaíba até Jericoacoara, segue em veículo 4x4 também. As configurações da Rota das Emoções, então, é a Rota Smart, que ela tem 5 noites, é o mínimo que a gente consegue trabalhar a rota, são 5 noites. Ela é feita toda no regular, então por isso a necessidade de no mínimo 2 passageiros. Ou então a rota tradicional, que é de 6 noites, a Super Rota das Emoções de 8 noites, a Mega Rota de 10 noites, ou então se o passageiro ele quer fazer algum roteiro sob medida para a rota também é possível, né? Acrescentando dias em determinadas cidades também é uma opção. Então, a Rota das Emoções Smart, né, de 5 noites, visitamos as cidades de Barreirinhas, Tutóia, Parnaíba e Jericoacoara. São 2 noites em Barreirinhas, 1 noite em Parnaíba e 2 noites em Jericoacoara. Os transfers entre as cidades são inclusos e também os passeios, 4x4 aos Grandes Lençóis, o circuito do Rio Preguiças em lancha, que é em Barreirinhas, a lancha pelo Delta do Parnaíba, saindo de Tutóia até Parnaíba, e o tour de buggy em Jericoacoara. Esses são os passeios que são feitos durante os dias de passeio. Aí a rota tradicional já se acrescenta 2 noites, na verdade, em Atins. Então, é 1 noite em Barreirinhas, 2 em Atins, 1 em Parnaíba e 2 em Jericoacoara. Então, o passageiro que faz a Rota das Emoções tradicional, ele já vai conhecer o vilarejo de Atins, que não seria visitado na Rota Smart. E os passeios são os mesmos, acrescentando 4x4 ao Canto do Atins e as 2 noites de hospedagem em Atins. A Super Rota das Emoções vai acrescentar Santo Amaro. Então, além de Barreirinhas e Atins, na região do Parque dos Lençóis Maranhenses é feita a visita também a Santo Amaro, né? Se inicia por Santo Amaro,
inclui visita a 2 lagoas da região de Santo Amaro, depois 4x4 aos Grandes Lençóis e a lancha pelo Rio Preguiças a partir de Barreirinhas, o Canto do Atins, a partir de Atins, e aí a travessia em lancha pelo Delta do Parnaíba, saindo de Tutóia até Parnaíba e finalizando em Jericoacoara com passeio de buggy. A mega rota de 10 noites, que é o passeio mais completo, então ela já inclui uma noite em Tutóia, né? Seria feito somente a travessia de Tutóia é Parnaíba e já a mega é feita. A Tutóia tem ali essa região de praias, né? Existe o litoral do Piauí, também é feita a visita, que é também uma região de kitesurf, as praias são belíssimas, né? Praias de águas calmas, não tem aquelas super ondas, né? Então, é feita a visita em Santo Amaro, Barreirinhas, Atins, Tutóia, Parnaíba e Jericoacoara é o roteiro mais completo. São 2 noites em Santo Amaro, uma em Barreirinhas, 2 em Atins, uma em Tutóia, uma em Parnaíba e 2 em Jericoacoara. Bom, aqui algumas fotos, já estou chegando ao final da apresentação, então se vocês tiverem dúvidas, podem ir mandando, que eu vou apresentar essas fotos que são do roteiro da Rota das Emoções, né? Aqui o vilarejo que é visitado durante o percurso do Rio Preguiças, paramos em Mandacaru, onde tem esse farol que pode ser feita a observação panorâmica da região dos Lençóis Maranhenses, né? Aí depois Caburé, onde eu disse que é um braço de areia, de um lado é o mar, do outro lado é o rio, e é onde paramos para fazer o almoço também durante o percurso do Rio Preguiças. E é em Caburé que o passageiro vai embarcar em 4x4 para iniciar a Rota das Emoções. Então, ele vai iniciar ali por Caburé no veículo 4x4 até Tutóia, né? Ele vai em áreas de trilhas de dunas, ele vai em áreas de terra batida e também um pequeno trecho em asfalto. Aqui já a região das dunas do Delta, né? O Delta das Américas, além das ilhas que formam o delta, também tem a região de dunas e lagoas, né? Então é um cenário bem, bem diverso. E aí, finalizando aqui, a lancha pelas ilhas do delta, né? Feito passeio de lancha pelas ilhas, onde é possível observar principalmente as aves locais, né? O guará, que é uma ave muito comum nessa região. Ele é uma ave muito bonita, as penas são vermelhas, mas é um vermelho vivo, um vermelho que parece que ele está ligado na tomada. Então, quando eles voltam, né, essa é a revoada do guará, quando eles voltam para os seus ninhos, o céu fica tomado pelo vermelho. É realmente muito bonito de se ver, muito diferente, né, essa manifestação da natureza. E aí, finalizando em Jericoacoara, o pôr do sol na Pedra Furada, que é um cartão postal, e é um destino assim que já é procurado, já se vende sozinho, então se conjugar a Rota das Emoções, fica o roteiro perfeito, não tem erro. Ele é para qualquer idade, ele é possível, crianças, famílias, jovens, melhor idade, todos podem fazer a Rota das Emoções e também as atividades de Lençóis Maranhenses. Bom, o nosso estado é um estado de experiência, é um destino onde o passageiro ele vai estar em total contato com a comunidade, em contato com a natureza. É uma experiência única, por isso que a gente convida a todos para viver o Maranhão, né? Gastronomia, história, cultura, belezas naturais, e é isso. Agradeço a participação de todo mundo e se tiverem dúvidas, agora eu fico à disposição. Obrigada, Maria, pela apresentação, foi muito excelente. Bom, chegou um pessoal depois, eu acho que eles chegaram no meio, então eu vou fazer algumas perguntas novamente. Tá. Deixa eu só verificar aqui. Qual seria a melhor época para viajar para os Lençóis? Bom, o que costumamos chamar de alta temporada, que é quando as lagoas estão mais cheias, vai de maio até setembro. É o período onde tem aquela foto de cartão postal, né? Aquela foto de Instagram. Mas durante todo o ano é possível visitar a região dos Lençóis Maranhenses, que tem sim banho de lagoa durante todo o ano. Só é mais rasa. A lagoa ela perde um pouco a sua profundidade, mas é possível também tomar banho de lagoa. Perfeito. Qual é a distância entre São Luís até os Lençóis?
Nós vamos de São Luís até Barreirinhas, que são 265 quilômetros, aproximadamente 4 horas de viagem. Perfeito. E de São Luís a Alcântara? Aí eu não sei em quilometragem. É feita a travessia de 1 hora em lancha a partir de São Luís. Então, não é aquela lancha pequenininha, a lancha voadeira igual dos Lençóis. É uma lancha grande, né? Que é um barco praticamente, mas eles costumam chamar de lancha. E dura 1 hora a travessia de São Luís até Alcântara. Perfeito. Uma dúvida que o pessoal sempre tem, com essa pandemia, como vai ficar a questão dos transfer e passeios? Sim, o nosso destino, ele já é normalmente um destino onde trabalhamos com grupos menores, né? Os nossos grupos, eles têm geralmente entre 8 e 10 passageiros, justamente porque nos carros 4x4, por exemplo, só vão até no máximo 10 passageiros. Na lancha também é a mesma coisa. E por serem atividades ao ar livre, os veículos são abertos, né? Então a gente acredita que seja reduzido talvez um pouco, mas não tanto, né? Acho que são roteiros que são abertos ao ar livre já normalmente. Então, a gente só vai reforçar exigindo o uso de máscara, tendo disponibilidade de álcool gel nos veículos, em todos os passeios. Os nossos colaboradores também vão estar o tempo inteiro usando máscara e luva. Então, esses vão ser os cuidados. E uma dúvida que eu tenho, o que é mais bonito conhecer? A partir de São Luís até Jericoacoara ou ao contrário, na Rota das Emoções? Eu costumo falar, assim, por mim, né? Eu gosto mais indo de São Luís até Fortaleza, começando pelos Lençóis Maranhenses, que é a região onde se tem mais atividades a serem feitas. Então, o passageiro ainda está ali com toda a curiosidade, toda a energia, então ele vai aproveitar melhor a região dos Lençóis Maranhenses. Eu acho que é isso. Então, Maria. Bom, pessoal, eu só vou mostrar para vocês agora. Só um minutinho. Eu tenho. Se a gente tiver um tempinho, eu tenho um vídeo para passar que eu esqueci. Peraí, deixa eu sair aqui. Pode passar o seu vídeo, daí eu passo por último. Tá bom. Que esse é para fechar com chave de ouro. Ok. Chega mais! Experimentar a sensação de caminhar por praias paradisíacas, navegar pelo tranquilo Rio Preguiça ou então velejar ao sabor dos ventos em Atins. Esse é o roteiro que você vai conhecer agora. Começamos por São Luís, uma grande ilha, capital do estado do Maranhão, no nordeste do território brasileiro. Cercado em todo o seu contorno por praias longas e sujeitas à influência da maré, o litoral da ilha de São Luís apresenta extensas faixas de areia. Os turistas e os moradores locais aproveitam o espaço com as mais diversas práticas de lazer e esportivas, dentre elas o kitesurf. E também na ilha de São Luís, o balneário de São José de Ribamar e o município da Raposa oferecem diversas opções de passeio. Nossa segunda parada é Alcântara, distante apenas 1 hora de barco partindo de São Luís. A tranquila e emblemática cidade fascina o visitante não só pelas ruínas, mas pelas lindas e desertas praias, como Baracatatiua, formada por lindas falésias de visual deslumbrante. A última parada do roteiro é Barreirinhas, o portal do Parque dos Lençóis Maranhenses. A pequena cidade fica a 250 quilômetros da capital São Luís. Conta com pousadas e estrutura turística para passeios ao parque e as comunidades de Caburé e Atins.
Na praia de Atins, é muito fácil se encantar com as pipas dos kitesurfistas que marcam presença no local. Graças aos ventos oceânicos que sempre sopram na região e impulsionam as pipas e manobras pelo céu, na total comunhão entre homem e natureza. E aqui, no Parque dos Lençóis Maranhenses, um passeio em carros 4x4 nos levará às lagoas de águas cristalinas. Cenários maravilhosos se oferecem pelo caminho. O parque tem um bioma próprio, onde sua fauna e flora exploram os caminhos contínuos da evolução, nesse ambiente único do planeta. Nesse cenário de sonho, terminamos o passeio pelas nossas belezas naturais. É claro que existe muito mais, mas para você conhecer, terá de se aventurar por nossas maravilhas. É por esses e outros motivos que o roteiro São Luís, Alcântara e Barreirinhas é uma explosão de sensações. Vem nos visitar! É isso, então. Eu vou, inclusive, deixar os vídeos com a Bianca, que aí ela pode disponibilizar para todo mundo. Eu te mando os vídeos para você poder... Pessoal, minha internet aqui, eu saí. Muito lindo o vídeo, amanhã com certeza eu vou passar para todos vocês que pediram, a gente vai enviar para todos, tá? Que participaram da live. E os que não participaram também, né? A gente pegou o e-mail, a gente vai enviar. E, pessoal, eu gostaria de compartilhar com vocês, para finalizar. Tá aparecendo a tela? Sim. Bom, a gente está com 2 pacotes, então, junto com a Taguatur. São Luís, Lençóis Maranhenses e Rota das Emoções, tá? A gente tem também... Você pode falar um pouquinho disso, Mari, sobre esse desconto para passageiros que trabalham na área da saúde? Ah, sim. Nós fizemos essa ação, né, para tentar trazer um relaxamento, né, para quem esteve à frente aí no combate à Covid-19. Então, nós estamos oferecendo para o segundo passageiro 70% de desconto em alguns passeios, se ele for da área da saúde, né? Então, ele mais um acompanhante, o segundo tem 70% de desconto no Transfer in Out e no City Tour em São Luís. Ótimo. Então, pessoal, caso vocês atendam, né, alguns passageiros que trabalham na área da saúde, seria ótimo poder repassar para eles também, né, esses pacotes que nós temos. No nosso site também vocês conseguem visualizar, ok, os pacotes com todas as informações bem certinhas, datas, valores. E caso vocês precisem também, vocês podem me solicitar pelo e-mail que eu estarei enviando para vocês, junto com o material. A gente vai mandar também as nossas lâminas promocionais para vocês poderem enviar para os passageiros, tá bom? Caso você queira ver novamente a nossa live, você pode entrar no nosso site, em informações, webinar, e vai estar ali também a nossa live de São Luís, né, e Lençóis, e também as nossas outras lives, né, tanto do nacional quanto do internacional. Gostaria de pedir para vocês também nos seguirem no Instagram, curtirem a nossa página no Facebook e no YouTube. E as nossas próximas, né, lives do nacional e do internacional também estão. Gostaria de agradecer vocês, tá, por hoje, e uma ótima final de tarde. Obrigada, Maria. Obrigada, Bianca. Até mais.